Depois desses números todos do que o Mário trouxe, eu só posso dizer que aumentou a minha responsabilidade e fico ainda mais temeroso de tantas questões que nos aguardam e, de qualquer maneira, é um programa realmente muito exitoso e eu sinto-me muito honrado de fazer a curadoria deste módulo dos grandes intérpretes para questões do século XXI. Eu tenho uma grata satisfação de dizer que montamos, a partir de 8 autores, ou um pouco mais de autores, porque uma das apresentações serão mais amplas do que em torno de um autor ou uma autora apenas. Poderiam ser outros, mas, de qualquer maneira, dentro do recorte, dentro da limitação de tempo e de possibilidade, eu sinto-me muito honrado de ter convidado o professor Vladimir Safatli, que vai falar sobre Freud na próxima semana, o Christian Dunker para falar de Lacan, a professora Margarete Rago, que falará sobre Foucault, o professor Renato Janine Ribeiro, que teve também num dos primeiros módulos falando sobre Sartre, a professora Yara Frateschi, que participará discutindo sobre Butler, Fraser, Angela Davis e a questão de gênero, o professor Leandro Carnal, e meu amigo, que também vai falar sobre Bauman, e a professora Ana Maria Almeida, que falará sobre Bourdieu e que também tenho a honra de contar com a presença dela hoje nos prestigiando. Eu agradeço imensamente ao apoio da CPFL Cultura, a toda a equipe, agradeço imensamente a todos vocês que vieram aqui, realmente casa cheia, é algo que nos instiga a dizer por quê. Ou perguntar, já que hoje o tema do café é falar sobre perguntas, porque Hannah Arendt tem a ver exatamente com essa questão de formular questões, formular indagações, e que quase sempre essas indagações são úteis para nos desestabilizar. Vamos começar pelo começo. A minha experiência com Hannah Arendt, ela tem a ver, evidentemente, com o ingresso na graduação, quando você vai ter que ler Hannah Arendt e você tem as suas expectativas em torno desta pensadora. Ela não é um texto fácil, quem já teve a oportunidade de lê-la sabe que nem todos os textos, ou raramente tem algum texto mais ou menos simples, um texto de um raciocínio muito refinado e muito rebuscado, mas ela escapava principalmente às minhas concepções de ler o mundo. Porque, afinal de contas, como muitos jovens, muitos alunos e ex-alunos que também nos assistem aqui hoje, tinha uma certa concepção, quando a gente entra na universidade, de que nós vamos produzir consciência, transformar o mundo, e de que nós... E aí, essa questão de que a minha consciência vale mais, ou vale tanto mais, o mundo é que está fora do lugar, e a Hannah Arendt serve exatamente para nos desestabilizar desta tarefa em relação à produção da consciência, em relação à produção do conhecimento. De alguma maneira, a minha leitura, que não é muito diferente de muita gente, ela era quase militante do ponto de vista de dizer como é que deve ser a boa consciência. E Hannah Arendt, dentre tantos textos, vem nos mostrar exatamente o que significa indagar, o que significa pensar, quais são as tarefas do pensamento, mais do que as tarefas do conhecimento. Então, de alguma maneira, ela me desestabilizou e, portanto, a minha aproximação com ela também não foi de uma paixão imediata, como foram outros autores que, evidentemente, correspondiam talvez muito mais às minhas expectativas do que deveria ser feito e como deveria ser feito. De qualquer maneira, é um prazer abrir um módulo trazendo Hannah Arendt e discutir um pouco a capacidade de julgar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que, a toda hora, a todo instante, as pessoas estão julgando os outros, estão avaliando comportamentos, estão decifrando códigos, estão impondo regras, e que, de alguma maneira, como é que nós fazemos o filtro para chegar a esta capacidade de julgar? Quais são as estratégias, quais são os caminhos num mundo tão complexo, tão difícil, que nós chegamos até ali para poder formular e poder dizer que aquele julgamento, ele é o julgamento que eu considero apropriado para a minha postura diante deste mundo e, consequentemente, para a minha responsabilidade diante desse mesmo mundo.
Uma outra coisa que eu posso dizer de aproximação com Hannah Arendt é que ela era uma autora que vivia com os prazos atrasados. Todos nós, professores universitários, passamos muito com isso, vivemos sempre a pressão de estar terminando um trabalho, terminando um paper, e nem sempre nós conseguimos. Claro que sem nada do brilhantismo da Hannah Arendt, mas é algo também que faz com que a gente vá humanizando essa autora, que transmitiu uma imagem de uma mulher muito dura. Filmes foram feitos, né, os textos ou as polêmicas que ela se envolveu. Por que traduz-se ou se pensa a figura de Hannah Arendt como uma mulher muito dura? Talvez tenhamos que pensar o fato de ser mulher, o fato dela ter uma firmeza de convicções, uma firmeza de posições, e esse tom muito crítico, onde ela, por exemplo, não tinha muito autopiedade, não tinha autopiedade e não tinha piedade com os outros. O que ela queria dizer e o que ela pretendia dizer, em geral, ela dizia. Então, e ela não abordou temas leves, ela abordou temas centrais do século XX. E esses temas centrais, eles transbordam o século XX. Nós estamos no século XXI e ela é a autora que eu escolhi para ser o meu guia de interpretação para as questões que nós ainda estamos patinando. Essa mulher altiva, essa mulher enérgica nas suas posições, mas muito afável com seus círculos próximos. Uma mulher muito bem formada, ao ponto de que ela vivia também lendo o tempo inteiro, né? Numa ocasião, ela sofre um acidente de trânsito severo em Nova York, onde ela morava, e nessa circunstância que Hannah Arendt, ela nem percebeu que vinha um caminhão e que o táxi se chocou contra o caminhão, né? E quando ela, né, nitidamente depois do impacto, ela minimamente primeiro tenta se perguntar por que não morrer aqui e agora? Porque esta é uma questão que todos nós, e alguém como Hannah Arendt, sabia, ou problematiza, a filosofia problematiza esta noção. Por que continuar vivendo? Então não é que devesse morrer, mas também não é que devesse continuar vivendo. Mas nesse instante do acidente, ela primeiramente sentiu as pernas, né? Percebeu que estava sentindo, está ok. Na sequência, ela queria saber se a memória estava ótima. Imagine a cara de um agente do resgate norte-americano, quando ela, para saber se a memória estava bem, ela começou a recitar em grego e em latim, né? Então, dentro desta questão de uma mulher extremamente bem formada, falando em grego e latim naquela circunstância, traz consigo uma outra questão: por que devo continuar? Hannah Arendt nunca é esquemática, por isso que também é difícil apreendê-la. E nesse sentido, Hannah Arendt tem muito a nos dizer sobre o século XXI. Uma mulher instigante, como eu já disse, provocante, uma mulher que estimulou muitas controvérsias, mas ela teve, sobretudo, a tarefa de dizer que nós temos que pensar. E o pensar não é simplesmente um devaneio, o pensar é uma ação. Esta ideia do pensar como ação é central na teoria de Hannah Arendt. E nesse sentido, ela recupera o papel da própria filosofia. Ela dá à filosofia, e especificamente à política, uma dignidade que havia sido deixada de lado se pensarmos em termos de outras filosofias e outras interpretações. Porque Hannah Arendt vai trazer novos significados para a política, no sentido de percebermos o que é o espaço da vida pública. No sentido de que as minhas percepções, as minhas visões, as minhas elaborações, quando tornadas públicas, o meu comportamento tornado público, ele também é político. Político em qual sentido? No sentido que tem a ver com as relações e com os vínculos com os outros seres que vivem e convivem sob o mesmo espaço e na mesma época e ao mesmo tempo que eu estou vivendo. Hannah Arendt é uma autora necessária, por isso que ela está aqui. A sobrevivência de elementos, nós estamos numa sociedade e vivemos um tempo em que os elementos totalitários
denunciados por Hannah Arendt, por exemplo, eles continuam sobrevivendo em regimes e em situações não totalitárias. Só isso já nos traz uma espécie de advertência, porque, afinal de contas, nós temos uma ameaça poderosa ao nosso redor, nós estamos sendo constrangidos todas as vezes que nos esquecemos ou todas as vezes que nós adotamos ou aceitamos os princípios da naturalização das situações. É assim, as coisas não podem ser de outra forma. Isso tudo é uma maneira de você querer se esquivar de responsabilidades, querer se esquivar de compromissos, querer se esquivar da tarefa de pensar que gera ação. Esta pensadora, ela evita a palavra filósofa, o termo filósofo, é a mulher que teve maior repercussão no campo das ciências humanas no século XX. Ela supera, inclusive, o seu mestre Heidegger. E ela supera o seu mestre, se distancia de seu mestre, inclusive por conta da postura dela diante do nazismo e criticando, evidentemente, as simpatias de Heidegger pelo regime alemão daquele momento. Hannah Arendt sobreviveu e testemunhou, mais do que sobreviveu, testemunhou todos os grandes episódios do século XX. Ela nasceu em 1906, passou por 2 guerras mundiais, passou pela experiência do totalitarismo nazista, passou pela experiência da Guerra Fria, passou pela ameaça da guerra nuclear, assistiu à questão dos direitos civis nos Estados Unidos, viu mudanças importantes e acompanhou um julgamento de Eichmann. E nesse julgamento ela cunhou uma expressão que, embora as pessoas não conheçam talvez a obra de Hannah Arendt, mas quase todo mundo que já se aproximou ou trocou ou tem alguma informação conhece a expressão da banalidade do mal. Hannah Arendt nasceu na Alemanha, fugiu depois para Paris e viveu e morreu nos Estados Unidos. Só para a gente pensar um pouco, o século XXI que nós estamos aqui, aonde nós ainda somos reféns de alguns impasses e desdobramentos do século anterior, nós poderíamos talvez questionar um pouco daquilo que o Erich Hobsbawm propôs, que foi o breve século XX. Talvez nós tenhamos acreditado demais nessa ideia e tenhamos nos adormecido e feito crer que em 1989 nós tivéssemos encerrado um ciclo. A cidade que Hannah Arendt escolheu viver, Nova York, abre o século XXI com uma cena que todos nós vimos milhares de vezes. O espetáculo do ataque das Torres Gêmeas fez com que aquela metrópole explodida colocou em frangalhos as nossas expectativas de um mundo. E apareceu, a partir dali, em seus subterrâneos, emergiram temas que gostaríamos que estivessem esquecidos. Emergiu daqueles subterrâneos discursos de ódio, xenofobia, racismo, apelos e argumentos de supremacia e superioridade de toda a ordem e também de legitimação da força. Com outros sujeitos, outras vozes e outras questões, estes foram os grandes temores do século XX. E estes grandes temores do século XX estão todos à nossa porta. Mais do que o pouco otimismo que o século XX nos transmitiu, ele nos transmitiu esse fardo e nos transmitiu essas inseguranças e essas incertezas. Então, a Arendt, como eu já citei, nasceu em 1906 e morreu em 1975. Viveu, evidentemente, a efervescência da República de Weimar, mas viu mais catástrofes do que momentos de alegria. Entretanto, Hannah Arendt, ela não é uma autora necessariamente pessimista. Ela é uma mulher muito lúcida naquilo que ela interpreta. E a reflexão dela sobre o papel do pensar, né, a necessidade da reflexão, o modo de agir, é sempre um convite para que nós possamos identificar que não existem soluções prontas, que não existem ideias que vão funcionar em todos os instantes
ou respostas da tradição filosófica, da literatura, de onde quer que venham, que existam respostas que possam ser suficientemente claras e aplicáveis em todos os momentos. Então, como agir nessas circunstâncias? Nós julgamos, nós tomamos decisões a todo instante. E nós não podemos tomar decisões apenas pela mera repetição de slogans. Nós não podemos tomar decisões apenas porque o hábito assim nos ensinou. Nós não vamos tomar decisões apenas porque a maioria das pessoas tomaram aquela ou outra decisão. Nós sempre seremos, e é esse o ponto que ela nos desestabiliza, nós sempre seremos desestabilizados. Nós temos que perceber que há sempre uma intencionalidade nas nossas ações. E diante disso, ela escreveu obras fundamentais como As Origens do Totalitarismo, de 1951. Escreveu A Condição Humana, de 1958. Eichmann em Jerusalém, publicada em 1963, 2 anos após ela ter acompanhado parte do julgamento desse oficial nazista em 1961. E daí, como eu já disse, veio a ideia mais popular de sua atividade intelectual, que é a banalidade do mal. O que tem a ver essa noção de banalidade do mal e o próprio século XX? Tem a ver com uma crise da razão iluminista. Nós somos formados, nós acreditamos que a razão seria emancipadora. E a razão, derivados, filhos da ilustração, nós só podemos identificar que a razão entrou em colapso no século XX. Por quê? Tudo aquilo que, em tese, as pessoas ilustradas deveriam carregar e deveriam ter uma postura ética superior ou mais responsável, nós podemos observar que todo domínio técnico-científico, todo tipo de criação e construção tecnológica foi utilizada para destruir vidas, para aniquilar pessoas. Numa situação em que todas as pessoas são colocadas em que, mesmo que elas não tenham refletido sobre aquilo, elas também são partícipes desses processos. É isso que a Hannah Arendt vai nos deslocar muitas vezes. É nesse sentido que ela vai falar, quando, do Eichmann especificamente, não é uma pessoa brilhante, não é uma pessoa de grandes leituras, não é uma pessoa que tenha informações extraordinárias, mas é aquela pessoa que cumpre todas as regras, que acredita que está fazendo o melhor da sua tarefa, é esta pessoa que é capaz também de praticar as maiores atrocidades. Nesse sentido, nós devemos pensar que o abalo filosófico proposto por Hannah Arendt, de que toda a nossa consciência, ela é também uma segunda criação, e por isso o meu desamparo inicial de jovem. Porque eu já supunha que a minha segunda criação já estava resolvida. Petulante, evidentemente, porque nem hoje ela está resolvida. Mas o que é importante de se pensar é de que a única coisa que eu tenho é a minha existência. E, efetivamente, essa é a única certeza de que nessa minha existência eu começo a perceber que valores, códigos, políticas, tudo se transforma, tudo muda num ritmo que ultrapassa a minha própria forma de atuar, que ultrapassa a minha própria vontade. Muitas vezes as coisas nos escapam, e ao nos escapar, não significa que eu também não tenha uma parte com aquele processo que está indo pelas minhas mãos. Hannah Arendt é uma leitora e uma estudiosa de um outro pensador que eu gosto muito, que é Santo Agostinho. Em torno de Santo Agostinho, ela problematiza a noção de natureza humana. Não tem natureza, segundo Hannah Arendt. E não só para ela, mas todos aqueles que trabalham com as premissas da filosofia da existência. Agora, a partir de Agostinho, há sempre uma crise interna.
Afinal de contas, quando Agostinho se converte nos seus textos, nas confissões, e em tantos sermões e em tantos momentos, ele coloca uma questão fundante para toda a cultura ocidental, que é: o que eu me tornei para mim mesmo? Quem sou eu? O que eu faço e quais são as minhas decisões? A minha vontade está atrelada também à minha noção de responsabilidade. Eu tenho que intensificar a minha vontade, mas quanto reflexão, enquanto exercício do pensar e enquanto ação. Muitas pessoas, evidentemente, falam assim: mas é o que eu quero. Mas não é simplesmente o que eu quero. Não é essa banalização do raciocínio da Hannah Arendt. Quando ela recupera Agostinho e se pergunta o que eu me tornei para mim mesmo, ela está colocando para que eu reconheça que eu estou no mundo, é esta a minha condição da existência, mas eu estou no mundo no qual eu não tenho todas as variáveis. Essa é a ilusão da metafísica. A ilusão da metafísica é de que nós teríamos todas as variáveis para tomar as escolhas adequadas. As nossas escolhas podem não ser as mais adequadas. Inclusive as nossas escolhas que são feitas no nosso silêncio. A banalidade do mal, portanto, é a questão que perpassa a nossa capacidade de julgar, é a questão que perpassa a nossa capacidade de agir. Como é que eu e cada um de vocês se veem num universo e no mundo e nos desafios que são apresentados aqui e agora? Pensemos no mandamento clássico: não matarás. E a todo momento mata-se aos montes. Cotidianamente mata-se, e de diversas formas. Pior, muitas vezes eu digo, mesmo que no meu interior e no meu silêncio, que bom. Muitas vezes, muitos gostam e muitos querem. Então, nesse sentido, as máximas morais e religiosas que nós aprendemos todos em algum momento, elas desapareceram. Mas não é porque elas desapareceram como uma perda ou um saudosismo que Hannah Arendt vai chamar a atenção. É que ela vai dizer que é um equívoco supor que elas funcionaram todo o tempo. Porque o não matarás está no texto básico da tradição judaico-cristã, mas ele também está matando logo nas primeiras páginas desse mesmo texto. Então, não é que o século XX descobriu a possibilidade de matar. Não é que o século XX produziu o genocídio. Já existiram genocídios anteriores. O século XX apenas embaralhou as nossas perspectivas no mundo de significados. O que interessa, e o que Hannah Arendt está chamando a atenção, é que não há regra única. Não havendo regra única, eu não posso supor que eu estou absolvido apenas porque eu estou seguindo o meu líder. Eu não estou absolvido porque todo mundo faz desse jeito. Por quê? Os seres humanos são caracterizados por, dentre outras coisas, esta capacidade de pensar. A simples ignorância de uma situação ou uma recusa à ação como pensamento não me torna isento de responsabilidades. Segundo Hannah Arendt, nós somos continuamente. Ser continuamente significa o quê? Que eu vou mudar várias vezes. Significa que eu não posso me amparar no argumento de que possa ter existido, como Eichmann, por exemplo, pode tentar, de que existe uma culpa coletiva ou uma absolvição absoluta quando muitos ou quase todos erraram. Isso pode até ser argumentado, mas nós, na duplicidade, na pluralidade do que nós somos, sabemos que esse argumento é falso. Por quê? Somos nós, somos as nossas decisões. Esse é o alerta que a Hannah Arendt está fazendo. Esse é o alerta diante da incorporação de regras, diante da incorporação dos modos como a burocracia nos domina, do exercício da desumanização que no século XXI nós aceitamos decisões do Estado,
decisões dos grupos hegemônicos, decisões das redes sociais, decisões de esforços de padronização. Por que eu tenho que me rebelar? O pensamento, ele é ameaçador porque ele desestabiliza. Então, onde, como ainda podem se articular o meu pensamento, o meu julgar e a minha ação? Onde estão as minhas responsabilidades? Para isso, eu gostaria de pensar, primeiramente, vou passar por 3 grandes eixos. Um é a transparência e verdade, o outro, para falar diretamente da banalidade do mal, e o terceiro, que é o título, que é a capacidade de julgar e a ação do pensamento. A verdade é, para efeito da gravação, vou repetir. A verdade é uma das questões centrais da filosofia. Desde Platão, este é o ponto de partida de que a verdade é oposta à doxa, oposta à opinião. Só que o problema é de que nós não temos nenhuma marca visível que separe a verdade, a aletheia em grego, da opinião. Por quê? Nós nos confundimos o tempo inteiro, né? Então, nesse sentido, a discussão em torno da verdade, ela é muito mais complexa. E Hannah Arendt não está preocupada com a noção da verdade em si. Por quê? Eu posso falar muitas verdades e não ser transparente em momento algum. Parte dos argumentos ditos por Eichmann são extremamente verdadeiros. Ele nunca matou ninguém. É esse o argumento na defesa dele. Ele não poderia ser punido por uma culpa, ele não poderia ser punido por um crime que teria sido praticado pelo Estado, pelo modelo totalitário, pelo nazismo, e ele não poderia fazer. Eu não sou culpado dessas mortes. Nunca matei. Verdade. Mas isso não permite dizer que tenha sido transparente em relação às funções, em relação às atuações dele. O mundo que nós vivemos e o mundo que Hannah Arendt está chamando a atenção é um mundo onde as pessoas não se sentem confortáveis nele. E por não nos sentirmos confortáveis nele, sabe o que nós podemos fazer? Pensar. Somente pensar. Pensar e agir. Nesse sentido, a urgência do pensamento é que vai nos desestabilizar. Desconfiem, meus amigos. Desconfiem se a sua consciência não te incomoda. Desconfie se a sua consciência não te faz uma série de apelos em relação ao que está acontecendo no seu universo mais imediato, e mais do que isso, do que está acontecendo consigo mesmo. Desconfie que as respostas já estejam dadas. Nós devemos pensar que aquilo que Hannah Arendt fala sobre pensamento é buscar a origem das questões. Todos nós devemos identificar que a força do pensamento é ir à origem do problema. Isso é que torna um pensamento original. Pensamento original não é dizer uma novidade. As pessoas são ávidas por novidades. Mas pensar não é ter ideias que ninguém nunca teve, mas é poder identificar quais são as causas e quais são os modos que eu posso interagir, transformar e efetivamente dar a minha marca. E essa tarefa do pensar, ela é também política. Nesse sentido, para Hannah Arendt, conhecer é muito pouco. Conhecer é domínio técnico. Todos nós podemos ir acumulando e acumulando e acumulando conhecimentos. Eichmann acumula conhecimentos. Mas o pensamento é algo bem mais sofisticado, porque ele vai lidar com os significados, vai lidar com os sentidos que nós estamos atribuindo para cada uma das nossas escolhas. Então, o pensamento não se interessa diretamente pela verdade das coisas, mas sim por aquilo que ele significa para nós. E aí, temos que tomar um certo cuidado. Porque, para mim, está ok ter participado
da solução final de matar os judeus. Não, não está ok. O pensamento é uma forma de dar significado ao mundo. E, nesse sentido, o modelo da Hannah Arendt é Sócrates. Sócrates destrói todas as informações possíveis. Ele vai inquirir, ele vai perguntar, questionar, não vai aceitar a primeira resposta, nem a segunda, nem a terceira. E nesse exercício é que o pensamento é que vai tornar o nosso lugar no mundo possível, porque eu estou construindo uma rede de sentidos. E aí, a Hannah Arendt, pensando agora no século XXI, marcado por pós-verdades e por tantas outras questões, o embate pode ser posto na noção de transparência. Eu posso dizer muitas verdades ou mesmo não verdades. A questão passa a ser outra. Por que é que isso está sendo dito? Por que é que esta informação está circulando agora? No caso do Eichmann, Hannah Arendt analisou as implicações éticas e jurídicas de um julgamento de um nazista, um alemão, capturado pelo Serviço Secreto de Israel na Argentina, sem o consentimento nem da Alemanha, de um cidadão alemão, e nem do Estado argentino. O primeiro-ministro conduziu um espetáculo que reafirmava que o mundo tem que conhecer o que o nazismo provocou. Verdadeiro. No banco dos réus estava um indivíduo de carne e osso. E o primeiro-ministro dizia que não se importava com o veredicto, poderia ser até absolvido. Verdade? Transparente? Hannah Arendt vai ser muito criticada pela comunidade judaica pela análise que fez em torno disso. Por quê? Ela vai ver, dentre tantas questões, que na fala de Ben-Gurion, o primeiro-ministro, tem a legitimidade do Estado de Israel, tem uma maneira de pressionar a Alemanha para que pagasse recursos indenizatórios ainda maiores, já que estavam se esgotando. Então, e o Eichmann, da sua parte, como eu já mencionei, respondia sempre da mesma forma: sou inocente no sentido da acusação. Nunca matei um homem, nunca dei ordem para matar, fosse um judeu ou um não-judeu. Eichmann não era uma pessoa doente, não era um fanático, ele era uma pessoa comum. Interessa saber o que Eichmann deixou de dizer. Quais? Sua ambição, as suas relações de poder, a sua noção de fidelidade às ordens, a sua visão do homem correto que obedece a todas as regras. Então, Eichmann viveu num tempo, em uma sociedade que destruía as pessoas. Destruía as suas dignidades, antes mesmo de exterminá-las. Quando a questão da solução final, o assassinato dos judeus foi posta, o Eichmann estava muito enfronhado nas estratégias de poder, na burocracia e nas redes de proteção do nazismo. Ele tornara-se, naquele momento, à medida que o tempo passava, como diz Hannah Arendt, ele transformava-se numa figura que deixava de ser portador de ordens, que era embarcar os judeus, para ser o portador de segredos. O que vai acontecer a partir do embarque? Essa não é uma mudança qualquer. Ele, de fato, não viu fuzilamento, isso é verdadeiro. Mas isso era suficiente? Isso o inocentava? Obviamente que não. Faltou pensar, faltou desobedecer, faltou indagar. O Eichmann pode, como muitas vezes nós também criamos, paraísos ilusórios para as nossas situações mais complexas. A partir ou de memórias frágeis, ou do nosso modo de descrever uma rotina, do nosso modo de descrever uma determinada situação. Ser transparente é uma demanda para o século XXI. E isso é algo bem mais difícil e complexo do que apenas dizer verdades. A transparência que nós estamos pensando aqui é um desdobramento do pensar. É o lugar do sujeito consigo mesmo. É a dimensão da maiêutica socrática, é a descoberta da pluralidade,
né, que está em cada ser humano. O Sócrates, que está sendo mencionado aqui, é importante que se diga, né, dador da filosofia, perseguido por suas ideias, incomodava todo mundo por pensar muito, né? O Sócrates, ele, no exercício do pensar, no exercício da reflexão, ele chega a uma das formulações mais brilhantes, que obviamente ele não escreveu, como vocês sabem, mas registrado por outros. Os seres humanos são plurais porque eles são, no mínimo, ele e a sua própria consciência. Eu e vocês, nós somos nós e a nossa própria consciência. Posso fazer alguma coisa errada ou certa, alguma coisa que eu nunca tenha dito a ninguém, mas a minha consciência ainda sabe que eu fiz. Essa é uma primeira dimensão de que os seres humanos, que as pessoas são elas e o seu próprio pensamento. E o pensar aqui significa exatamente isso: examinar, questionar. E esse examinar, esse questionar, implica também a destruição de ídolos. Implica a destruição daqueles, né, que nós fomos seguindo por vários caminhos e que o Nietzsche, por exemplo, tanto gostava. Né, que gostava dos ídolos, gostava do exercício de uma filosofia a marteladas ao ponto de fazer com que a gente destruísse essas figuras que veneramos. Quando Sócrates terminava de questionar o exercício da maiêutica, não tinha padrão, ele tinha que criar um novo padrão. E é esse novo padrão que nós devemos buscar. Sócrates, por exemplo, quando condenado, os amigos disseram assim, num processo que ele considerou injusto, inadequado e assim por diante, os amigos disseram, fuja. E o Sócrates disse, não, não tem por que fugir. E quando também questionado, poxa vida, você poderia ter pegado mais leve, óbvio que não com essa expressão, né? Você poderia pegar mais leve, ser um pouco mais simpático, né? Além de você ser mal cheiroso, porque não era muito afeito aos banhos, né? Você poderia ter feito alguma outra coisa. Ele fala assim, é preferível estar em desacordo com o mundo todo do que sendo eu um só, estar em desacordo com a minha consciência. Esse é um problema que nos traz alguns embaraços. E esta ideia e esta imagem, a Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Porque se somos plurais, nós temos que dar testemunho da singularidade dos outros. E por isso que a nossa função é política. Por que coloca alguns embaraços? Eichmann poderia estar numa situação confortável. Poderia. Ele poderia se amparar nos argumentos. Ninguém descumpria regras. Ninguém descumpria. Ninguém desrespeitava, todos obedeciam. Agora, o problema é que a moralidade que existia naquela circunstância em que Eichmann viveu é uma moralidade que entrou em colapso. As pessoas tinham dificuldade para distinguir entre o certo e o errado. E aqui volta Hannah Arendt. Por que tinha dificuldade de distinguir o certo e o errado? Porque não existe regra fixa. Nós gostamos de trabalhar com a noção de que existem estas regras fixas, mas elas não existem. Nós manuseamos as regras conforme as nossas circunstâncias e as nossas vontades. E é nesse sentido que eu estou falando e apelando para vocês no compromisso da transparência, de dizer que sim, eu estou mentindo, embora mentir seja execrável, mas eu estou mentindo porque este é o objetivo que eu quero. Porque este objetivo é lícito ou não lícito. Não é que nós tenhamos uma tabela, esta é a coluna de comportamento adequado. Esta é a coluna da única coisa que você pode fazer. Não se trata disso. Se trata de que nós devemos nos perguntar sempre em relação à maneira como nós vamos atuar. A moralidade, então, para voltar ao Eichmann, que ele não poderia aceitar, está ok. Não. A moralidade... A palavra moral remete a costumes, remete a hábitos. E ela estava em colapso, sobretudo por conta de que matar era comum, era frequente. Então, o desgaste da moral, o colapso da moral faz com que nós tenhamos que reordenar os princípios e valores. E nesse sentido, não é que eles matavam qualquer um. Eles matavam grupos específicos.
eles tinham que estabelecer um grupo que era o alvo, o grupo de inimigos, o grupo que, em tese, estava ameaçando. E hoje? Posso argumentar que eu tenho liberdade para ser o que eu bem quero. Será? Ou seja, Eichmann deveria minimamente, ao cumprir ordens, ao seguir regras, ao ser um funcionário exemplar, deveria pensar e não apenas repetir. De tudo que nós talvez possamos pensar a respeito disso aqui quando eu recebo uma regra, uma ordem do meu superior, do meu professor, do meu orientador, a primeira pergunta é assim, por quê? O simples ato de fazer a pergunta do porquê já desestabiliza aquele que está dando a ordem. Porque se a resposta for porque eu estou mandando, é evidente que tem alguma coisa muito mal explicada aí. Então nós temos que ser, por isso que esta pergunta, e a tarefa do pensar, ela é uma tarefa política, porque ela tem que produzir um consentimento, e não simplesmente porque o Estado me ameaça. Se eu não faço tal coisa, eu pago multa, eu sou preso, ou qualquer coisa assim. Eu tenho que ter outras variáveis no sentido de que não interessa, por exemplo, no caso do Eichmann, como se tentou muitas vezes, dizer que ele é um dente da engrenagem. Hannah Arendt diz que isso jamais. Ele não é uma peça, porque ele ainda poderia ter restado a ele o fato de que ele poderia não ter executado nenhuma das regras. Então, as pessoas devem manter a capacidade de questionar a si e aos outros. E este é um exercício de liberdade. E este é um exercício político. E nesse formato, o pensar deve impulsionar a construção da transparência consigo mesmo e com os demais. O Eichmann não foi transparente com ele mesmo. Ele pode até ter se sentido confortável com aquela situação, mas ele não conseguiu dizer nada de excepcional a ele mesmo, que o conectasse a uma outra perspectiva, que o conectasse a uma possibilidade de romper com as regras. E aí, cito o trecho da Hannah Arendt. O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram, e ainda são, terrivelmente e assustadoramente normais. Do ponto de vista das nossas instituições e dos nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um tipo novo de criminoso. O criminoso que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de um modo errado. Este, portanto, é o embaraço. O que eu me tornei para mim mesmo? Se eu sequer posso pensar, se eu sequer faço a inferência de que eu esteja errando, é porque eu já não faço mais parte desta gente. Nesse sentido, dizer que eu não faço parte dessa gente, mas eu deveria, porque eu deveria problematizar, eu deveria me perguntar. Então, o compromisso com a transparência é uma demanda para além do pensar, porque é um modo de comunicar-se consigo mesmo e com o mundo. E a transparência é uma das cobranças para o século XXI. No segundo eixo, falando da banalidade do mal, é bem interessante esta expressão, porque, afinal de contas, mais do que a banalidade do mal, eu acho que o que está em voga é a banalidade. Do mal, do bem, da política, do viver, do expressar-se. Porque também tem alguns textos de algumas pessoas pegando o gancho aí da Hannah Arendt para falar da banalidade do mal e falando de uma banalidade do bem. Por quê? Porque ali está simplesmente repetir regras, repetir slogans que outros disseram que têm que ser seguidos. Mas que para isso também estão silenciando, mas que para isso também estão destruindo a capacidade de indagação das outras pessoas. O Eichmann é um marco definitivo na obra de Hannah Arendt, porque vai trazer esse aspecto de que Hannah Arendt decide ir cobrir um julgamento,
ela vai interromper outros projetos intelectuais, vai buscar uma forma, como boa professora, de se financiar para poder acompanhar o julgamento, né? Então, ela é enviada pela revista The New Yorker para poder acompanhar o julgamento em Jerusalém. Esse era o grande acontecimento de 1961. E ela queria testemunhar, ela queria ver as perguntas, ela não queria simplesmente voltar às perguntas como foi possível. Mas a sofisticação da Hannah Arendt é trazer o que e como é que o mal existe no século XX. E aí a surpresa é que 2.500 anos de filosofia, 2.500 anos de literatura, de pensamento, um pouco mais de tradição religiosa, não foram suficientes para impedir os acontecimentos e a barbárie do século XX. A experiência do século XX colocou em xeque tudo aquilo que o pensamento ocidental produziu. E essas reverberações no século XXI nos assustam. Por quê? Nós devemos pensar, né, que Hannah Arendt vai dizer assim, nada é permanente. Nada, não há regras morais suficientemente estáveis, como eu já mencionei. Virtude deriva de valor. Como que Hannah Arendt vai chegar a essa explanação? As virtudes derivam de valores, né? Agora, o que o século XX ensinou é de que os nossos valores são muito rapidamente trocados. Muito rapidamente nós podemos abandonar uma determinada situação. E não é, no caso do Eichmann não tem uma mente diabólica e altamente sofisticada. Pelo contrário. As acusações que Hannah Arendt faz ao Eichmann, ou as caracterizações que ela faz sobre o Eichmann, é de que ele era um cara estupidamente comum. Né? Ele não repetia nada além de frases feitas. Na hora de ser condenado, né, ao ser executado, ele repete outras frases feitas. Não tem um momento de humanidade específica, particular, que dê a ele uma condição de que ele se sobressaísse desse pântano da vida comum, do senso comum. Frases feitas, nunca leu algo mais elaborado ou profundo sobre o judaísmo. Mas ele incorporou bem as noções da sua época, como eu já mencionei aqui. Obedecia, cumpria regras, colaborava. A ideia de cumprir um papel, pois o nazismo introduziu um novo sistema de valores e produziu um sistema legal de acordo com esses valores. Quando eu digo que os valores são rapidamente transformados, eu estou querendo dizer aquilo que nós tínhamos, ou que na Alemanha nazista se tinha antes que condenaria o nazismo, por que as pessoas aderiram ao nazismo? Ou, colocando de uma outra forma, banido Hitler, né, encerrado aí após a guerra, por que as pessoas agora dizem como se aquelas ideias tivessem circulado, ouvindo por seres alienígenas? Como se eles não tivessem participado de nada daquilo. Então, o modo como a sociedade lida com a experiência do totalitarismo também fala muito sobre abandonamos tão rapidamente, assimilamos aquelas ideias e tão rapidamente, ou talvez mais rapidamente ainda, abandonamos essas ideias. Por quê? Porque são convenientes. É esse o ponto que a Hannah Arendt está querendo chamar a atenção. O que eu devo fazer? Eu tenho que perguntar. E aí a conduta moral, né, ela tem que ser pensada que não é pura e simplesmente um elemento descartável. Né, porque você é parte de um elemento, você vive dentro de uma sociedade. Mas o que a Hannah Arendt está querendo chamar a atenção para esta banalidade do mal e para estas virtudes que são mudadas conforme as circunstâncias, é a partir disso que ela vai dizer que a banalidade do mal está associada a uma ação de um homem que é incapaz de pensar. A banalidade do mal desafiava o pensamento. Ora, se a banalidade do mal desafiava o pensamento, qual o problema disso? O problema
é porque a banalidade do mal desafia a nossa própria humanidade. Porque o pensar é o que vai nos tornar humanos. Então a banalidade do Eichmann não o tornava realmente esse monstro, nem santo, nem bode expiatório, mas ainda assim ele era o mal extremo. Ele é a exemplificação do mal. A banalidade do mal é o que nos leva a estar em comportamentos ordinários, mas ele excedeu todas as categorias morais de explicação. Eichmann, esse homem da superficialidade, da mediocridade, organizava as deportações de milhares de judeus. Ele sabia o que ia acontecer. E, nesse sentido, ele continua. O que Hannah Arendt chama atenção, mais uma vez eu quero insistir. Há uma mudança da grande tradição religiosa, sobretudo a tradição cristã, de dizer que existe um grande Satã. O que ela está chamando a atenção é essas atitudes aparentemente inofensivas de quem era um burocrata e que cumpria regras, fez o que fez. Por isso a pergunta, onde está o grande mal? Por que a obra é incômoda? Porque ela faz com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos, faz com que nós tenhamos que olhar e perceber o que estamos dizendo, o que estamos fazendo. Por que algumas pessoas não sucumbiram ao regime? A resposta da Hannah Arendt é que porque não poderiam viver em paz consigo mesmas se praticassem determinados atos. Essa noção é uma das coisas mais bonitas que nós podemos ter. Viver em paz consigo mesmo, mas não é viver em paz consigo mesmo porque você abandonou a reflexão. Não é viver em paz consigo mesmo porque você optou por um sistema de alienação, se eu for usar essa terminologia. É nesse sentido que daí nós vamos para pensar a nossa capacidade de julgar. Nós somos submetidos. Hannah Arendt tem que explicar, porque ela vai ser bombardeada por causa do Eichmann em Jerusalém, e ela vai fazer uma polêmica do livro não escrito, né? Porque o autor é dono da obra até que publica, depois o que as pessoas fazem com ela são outros 500. E Hannah Arendt entra em campo para poder argumentar e para demonstrar a sofisticação do argumento da banalidade. Porque para ela não há virtude por grupo étnico ou de qualquer ordem. A virtude reside na capacidade de pensar. A virtude reside na capacidade de estabelecer as diferenciações. Portanto, não existem nem culpas e nem inocências coletivas. Então, nós devemos problematizar a vinculação entre o moral e o legal para que eu possa ter critérios mais adequados ou critérios mais pertinentes para poder julgar. A herança iluminista da razão fazia com que nós acreditássemos ou supunha que nós deveríamos acreditar numa retidão de caráter, como vai aparecer, por exemplo, em Kant. Hannah Arendt interpreta muito bem Kant e diz que Kant é muito mal lido na maior parte das vezes. Por quê? A visão de que uma moral é natural, de que ela pertence a todas as pessoas, é uma maneira de dizer que esta moral não nos faz pensar. Então, quando ela diz que não existem regras permanentes, não é que eu possa fazer qualquer coisa e inventar a regra de matar o outro. Mas por que eu não quero que mate o outro? Porque, evidentemente, eu não quero que me mate a mim. E é esse o sentido de pensarmos uma responsabilidade pessoal, mesmo em situações, um dos textos mais brilhantes dela, da responsabilidade pessoal numa ditadura. Não existe culpa sem ter responsabilidade. Né? Então, ou, da mesma forma, não tem possibilidade de eu argumentar que eu sou isento quando se é culpado. Toda culpa e toda inocência, ela tem que ser trabalhada numa categoria de personalização. Nas organizações criminosas, como, por exemplo, um Estado totalitário, como, por exemplo, numa ditadura, são os pequenos dentes da engrenagem que cometem os maiores crimes. Por isso a banalidade de Eichmann. Por isso a denúncia.
Então nós não podemos usar indiscriminadamente qualquer coisa. O argumento da ordem superior é sempre inadequado, né? A gente tem que se perguntar de que o que Hannah Arendt vai trabalhar é: não existe a noção de obediência em política. Porque esse é o argumento, juridicamente, que Eichmann vai levantar. Vai falar: não, em política não existe obediência. Troque a palavra obediência por apoio, que daí você vai perceber o lugar em que você está. Então, eu não estou apenas obedecendo um Estado, eu estou apoiando um Estado. Eu não estou apenas obedecendo diretrizes, que é evidente que o sistema é totalitário, que os riscos eram enormes. É compreensível que as pessoas possam se afugentar, é compreensível que as pessoas... Eu não tenho outra alternativa. Mas a pergunta original é: Hitler não começou poderoso, ele tornou-se poderoso, né? A liderança sanguinária, o grande mal, porque é muito fácil pensar neste caso como sendo a personificação de todo o mal do século XX. Difícil é entender por que é que as pessoas pactuaram com ele ao longo do século XX, quando ele ainda não tinha grande força, quando ele ainda não tinha grande prestígio. Obedecer é apoiar. O deslocamento do vocabulário, eu posso dizer a vocês, com muita tranquilidade, já vai fazer com que a gente se sinta incomodado na maneira como nós respondemos às nossas questões. Diante disso, o que Hannah Arendt está trazendo é: questões específicas demandam respostas específicas. Nós nunca temos a mesma resposta. Os padrões gerais são insuficientes para avaliar as situações que nós vivemos no século XXI. E, nesse sentido, o pensar, a atividade de pensar, é uma ação política porque ela é também o território da contingência. O passado não é irrelevante, mas também não é determinante. Nós devemos pensar que no colapso da moralidade, que Hannah Arendt situou com as guerras mundiais, com o totalitarismo, com a bomba atômica, com a guerra do Vietnã e outras situações, a tradição moral foi rompida não por ignorância ou por maldade das pessoas, mas pela incapacidade daquelas pessoas em descobrir o que os homens e as mulheres são capazes de fazer. O que ela traz com Eichmann é dizer o como que numa ação simples, aparentemente boba, nós podemos também cometer atrocidades. É interessante também pensar, para não ficarmos em um tom muito pessimista, que se tudo isso é narrado, a Hannah Arendt vai falar que nós podemos, porque nós somos plurais, nós temos que dar o testemunho da singularidade do outro, e que o sentido da política é a liberdade. Então, recuperar o pensamento, estabelecer o compromisso com o pensamento e a tarefa da transparência é uma forma de definir a liberdade. E ela diz, na Dignidade da Política, o seguinte: se o sentido da política é a liberdade, isso significa para nós, nesse espaço, que nós temos o direito de ter a expectativa de milagres. Não porque acreditemos religiosamente em milagres, mas porque os homens, quanto puderem agir, são aptos a realizar o improvável e o imprevisível. E realizam-no continuamente, quer saibam disso, quer não. Então, compromisso com o pensamento, a tarefa da transparência, a ameaça da banalidade deve ser contraposta com o pensar. Não é digno sermos tão banais. Uma vida não é para ser banalizada. E eu sou continuamente capaz de discernir e, consequentemente, de julgar. Então não vale simplesmente o hábito. O hábito já está envelhecido. Não vale, pura e simplesmente, a obediência. Vale o desafio de pensar. Porque, na condição humana, Hannah Arendt diz que nós, os homens, embora devam morrer, eles não nascem para morrer, mas para recomeçar.
E aí está o duro otimismo de Hannah Arendt. Com tudo isso, nós temos que recomeçar. Com todos os desafios do século XXI, nós temos que recomeçar. Então, para concluir, quero dizer a vocês que o problema que Hannah Arendt traz, as temáticas da pluralidade e da singularidade, acho que eu passei muito rapidamente, não dá para falar tudo isso, mas cada um de nós é singular e é essa singularidade que nos dá pluralidade, por isso que eu tenho que dar testemunho da excelência da singularidade que existe em você, em você, em você, em você. Se eu dou testemunho dessa singularidade, é porque eu reconheço a pluralidade que há também em mim. Aquela pluralidade que começa na minha consciência, eu e a minha consciência, mas que também está em outras esferas. Agora, não vamos nos iludir, não vamos banalizar o que Hannah Arendt está dizendo. O problema da pluralidade e da singularidade não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de frases feitas, é um testemunho político. Eu tenho que dar testemunho da diferença. Eu tenho que dar testemunho do que o outro deve viver da mesma forma que eu também devo viver. A ruptura com as sociedades tradicionais ou aristocráticas estabeleceu e nos permitiu ver que nenhuma pessoa, nenhum ser, pode ser mais detentor de direitos do que outros. As estratégias de preservação e de reconhecimento que nós buscamos em torno de direitos é uma tarefa do pensamento, porque se nós não pensarmos, vão roubar os nossos direitos, vão roubar a nossa condição de humanização, vão roubar a nossa possibilidade de viver publicamente. Pensamento é ação por isso. Porque se eu penso, mas eu não ajo, o que significa esse pensar? Então, as pessoas hoje poderiam dizer, faltam leis mais rígidas, né? Falta um sistema mais duro. O que isso significa? Significa que eu quero negar a minha responsabilidade diante de tudo? Que eu quero a comodidade de ser ensinado pelo medo? Que eu quero, pura e simplesmente, a ameaça da punição e transferir para o Estado certas responsabilidades? Que eu não sou suficientemente humano para pensar e para agir? Que apenas pelo medo e pela obediência é que não vão existir outros crimes? Se a ideia do pensar nos permite afastarmos do abismo, a experiência de Eichmann, como ela nos apresenta na conclusão, é mais do que nunca muito atual. E ela vai dizer, como eu citei há pouco, nós podemos pensar em milagre, né, e mudar, então tem um duro otimismo, mas ela vai dizer também o seguinte, cito, nenhum castigo jamais possui poder suficiente para impedir a perpetração de crimes. Ao contrário, a despeito do castigo, uma vez que um crime específico apareceu pela primeira vez, sua aparição é mais provável do que poderia ter sido a sua emergência inicial. As razões particulares que falam pela repetição dos crimes cometidos pelos nazistas são ainda mais plausíveis. A assustadora coincidência da explosão populacional moderna, com a descoberta de aparelhos técnicos que, graças à automação, tornarão supérfluos vastos setores da população, até mesmo em termos de trabalho. E que, graças à energia nuclear, possibilitam lidar com essa dupla ameaça com o uso de instrumentos ao lado dos quais as inalações de gás de Hitler pareciam brinquedos de uma criança maldosa. E tudo isso deve bastar para nos fazer tremer, conclui a Hannah Arendt. Então, o que nos resta para o século XXI? Nos resta esta tarefa. Nos resta essa tarefa de que que a nossa capacidade de julgar, ela só estará intacta se nós tivermos com a capacidade de pensar. E pensar publicamente, pensar politicamente, nos comprometendo com as instâncias da própria vida. E aí, eu leio um trecho de um pensador do século II, Teócrito de Corinto. E aqui eu tomo a liberdade de uma pequena confissão, que foi o primeiro texto que eu li na faculdade, por isso que eu gosto muito dele.
A ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e o maior de seus atributos, o exercício do pensamento. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto. Podem atar-lhe os pés, impedindo-lhe o andar. Podem vazar-lhe os olhos, impedindo a vista. Podem cortar-lhe a língua, impedindo a fala. O direito de pensar, o poder de pensar, porém, estão acima de todas as violências e de todas as repressões, que nada podem contra seu exercício. Se assim o quiseram os deuses, se assim o quer a própria natureza humana, parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa. O que o Teócrito não disse e que a Hannah Arendt vai dizer? Que além destas ameaças, que são palpáveis, concretas, visíveis, facilmente nomeadas, existem outras, que se eu não fui suficientemente claro, vou ser agora. Existem outras ameaças que a Hannah Arendt traz, que nos expõem o seguinte: essas ameaças, ao pensar, está na banalidade da recusa, na repetição do comportamento, nas estratégias das redes políticas, sociais e de convívios que se adormecem. Nós nos destruímos a cada instante em que nos fiamos no simples argumento: tem que ser assim. Não agir diferente porque não tinha outra alternativa. O desejo de destruição do totalitarismo é um risco, mas esses valores dos regimes despóticos também estão arraigados em nós. Nós vivemos num mundo que resiste em meio à evaporação de significados e sentidos. Para ele, só há um antídoto à tarefa do pensar. Mas ainda continuamos correndo muitos riscos. Um pensamento desprovido de significação vai fazer com que a gente simplesmente reproduza as velhas verdades. Que a gente, portanto, o que nós dizemos é irrelevante ou insignificante. A pergunta que eu deixo para vocês, e que eu também me faço: qual é o pacto que preside a minha relação com o conhecimento? É uma relação de meios e fins? O que eu ganho e o que eu perco? É uma relação de lógicas messiânicas? Um ordenador, um chicoteador? É uma relação de perfis militantes, onde eu sou puro e o resto do mundo não é? É uma relação de indiferença, de abatimento diante do mundo que parece cada vez mais complexo? Nesse sentido, nós devemos recuperar de que homens e mulheres são sempre construtores da sua história. E nesse sentido também, nós vivemos um momento de lacunas e o pensamento emerge exatamente de incidentes das experiências que nós temos. E por isso que a gente tem que estar sempre atento. Porque são os únicos marcos das nossas, os marcos das experiências são os únicos dados que nós temos para buscar alguma orientação. Mas mesmo assim, temos riscos. E eu leio um poema pequenininho de um autor quase desconhecido, José Paulo Paes, chamado Saldo. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, pior, o gosto do escuro. A porta fechada, pior, a chave por dentro. Temos os totalitarismos, temos a banalidade cotidiana, da qual nós também participamos, e além de tudo, ainda existe a luta com nós mesmos e com a nossa recusa ao pensamento. A conformação diante desse mundo complexo e que nos brutaliza, não nas experiências mais sombrias, não nas questões mais gritantes, mas nas mazelas cotidianas e quase imperceptíveis. É por isso que a obra da Hannah Arendt é inquietante e um convite para o século XXI. Pensar como uma ação é uma forma de reagirmos a tudo isso,
contra todas as tiranias, contra todos os despotismos externos e internos. E para isso que é necessário continuamente dizer basta. Obrigado. Obrigado, José Alves, por essa palestra profundamente esclarecedora, também reflexiva e certamente muito impactante. Passamos agora às perguntas da plateia. Por favor, se vocês querem fazer perguntas, vocês poderão fazê-los por escrito em cima das mesas. Vocês encontrarão material para escrever. Levantem a mão, por favor, e serão atendidos pelas nossas colaboradoras, a Luna, a Lígia e a Ana. O pessoal do lado de cá poderá fazer as perguntas aonde eu estou. No caso do grupo do lado de lá, poderão ser no lado oposto. Então, se alguém quiser fazer, porém, as perguntas de pessoa, pessoalmente, com o microfone, por favor, poderão fazê-lo, mas desde que sejam perguntas objetivas, por favor. Então, vamos dar início às perguntas. Mas a primeira pergunta, vamos começar com a primeira pergunta da internet. Obrigado. A gente só atualizando números aqui que o Mário falou no começo, a gente está transmitindo no YouTube, no Facebook, no site, no aplicativo do Instituto CPFL. Até esse momento a gente teve um alcance de mais de 8 mil pessoas que passaram por esses canais para acompanhar um pouco dessa palestra, de várias cidades. Eu vou falar só algumas aqui, mas Maceió, Sorocaba, Mongaguá, Hortolândia, Franca, Rio de Janeiro, pessoas que nos acompanham de fora também, Lima, Peru, Lisboa, Portugal, e tem um pessoal no Rio Grande do Sul que fala que acompanha o café enquanto bebe um chimarrão, acompanhando agora a palestra. E a pergunta que vem agora é do Gui Vinícius, e é o seguinte, ele fala do garoto americano que comprou as armas pela internet e cometeu os homicídios. E a pergunta é se nos exemplifica uma autonomia intelectual destrutiva e como essa autonomia deve ser julgada dentro do regime democrático. Hoje, frente às câmeras e aos algoritmos, nós somos mais suscetíveis ao julgamento. E uma pergunta correlata aqui, que vem da Rúbia, que é se o julgamento é o modelo mais fácil para a vida na era da tecnologia. Bom, obrigado pelas perguntas, e perguntas bastante difíceis de serem ditas. O julgamento não é necessariamente a resposta mais fácil, sem dúvida. Mas talvez, em torno do julgamento, nós tenhamos tido a experiência de nos acovardar, de nos tornarmos covardes. Acovardarmos, é isso. Por quê? Né? Porque, na verdade, a gente tem, por conta dessas lógicas da comunicação por redes e assim por diante, nós buscamos uma legitimação das nossas vontades, dizendo que simplesmente estamos repetindo aquilo que os outros têm. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção, né, sobretudo aí no caso da primeira pergunta, existem sim, e isso Hannah Arendt coloca, né, não foi o século XX ou o século XXI que está inventando a ideia de destruição. As questões é como nós nos brutalizamos com esta própria ideia de destruição. Né? E aqui o que eu estou querendo chamar sobre a capacidade de julgar não é para condenar A, B ou C, mas é a capacidade de discernir. O fundamental que Hannah Arendt está querendo chamar a atenção é que nós todos temos experiências, todos nós temos valores, que podem ser facilmente negociados, como a gente percebeu, porém, nós devemos, pelo exercício do pensamento, ninguém julga sem pensar. É essa a questão. Se tem um julgamento sem pensar, é porque realmente
a mera possibilidade de produção de justiçamento, é a mera repetição de comportamento de manada. E esse comportamento de manada não é o que é desejável para aquilo que Hannah Arendt está sinalizando. Então, colocando de uma maneira mais direta, é que nós somos instados a julgar permanentemente. A pergunta é, estamos julgando por quais critérios? Pelos critérios de uma reflexão ou simplesmente pela repetição de estereótipos e que levam à destruição da humanização que está no outro? Porque aquele que eu mato também é igual a mim. O rapaz que pega nas armas, o estudante lá, essa questão de uma sociedade que fica produzindo chacinas, não vamos falar só deles, né, porque nós temos as nossas aqui, né? Aquele cara, aquela pessoa responsável pela chacina, tem a mesma humanidade que tem em mim. O que faz com que ele tome aquela atitude e eu não me torna melhor, mas deve me tornar apenas mais vigilante em relação às escolhas que eu faço. Professor, primeiramente, parabéns pela palestra. Para qualquer um que trilhe o caminho das humanidades, eu acho que uma palestra como essa, que traz esclarecimento sobre Hannah Arendt, que a gente sempre encontra, né, pelas esquinas das disciplinas, nas graduações e pós-graduações, né, ela é vital um momento de esclarecimento desse. Então, eu acho que minha pergunta tem esse direcionamento de esclarecimento conceitual. Como a gente encontra na Arendt, às vezes, apenas nas esquinas das disciplinas e às vezes não se dedica como deveria à leitura de textos mais, a uma leitura mais adequada, nos faltam o domínio de alguns conceitos, como esse de transparência. Eu não sou tão leitor de Hannah Arendt quanto eu sou de um autor vizinho das humanidades, que é o Milan Kundera, né? E naquele famoso romance, A Insustentável Leveza do Ser, o Kundera se permite uma digressão sobre o conceito de transparência. E me surpreende ver a valorização positiva do conceito por parte da Hannah Arendt, porque, para o Kundera, tudo se passa como se a transparência fosse qualquer coisa como um instrumento do totalitarismo, né? Não trago o Kundera aqui pelo simples fato dele, né, o totalitarismo contra o qual ele escreve, e sobre o qual ele escreve, melhor dizendo, é o totalitarismo soviético, né? Acho que não é por esse mérito que eu trago ele aqui como exemplo, né? Mas pelo fato de ser uma voz que se levanta contra o totalitarismo e diz assim, a transparência às vezes é reivindicada pelas piores razões possíveis. Como, por exemplo, Kafka fala que... Tem um personagem do Kafka que fala que o ideal seria morar na verdade. E morar na verdade seria morar numa casa de vidro. Acho que indo ao encontro do que o senhor está dizendo, que o senhor falou, não existe uma espécie de vigilância voluntária, um patrulhamento voluntário que exige, que quer uma transparência de um tipo diferente desse do qual a Hannah Arendt está falando? Tá. Não sei se me fiz claro. Sim. Espero que minimamente. Bom, obrigado pela questão. Eu acho que eu preciso fazer duas advertências. Transparência não é um conceito-chave na obra da Hannah Arendt. Eu aqui quis elucidar e trazer como sendo um elemento necessário para a interpretação do século XXI. Né? E aí eu me justifico e explico um pouco mais. A relação entre a verdade ou o conhecimento e o pensar, o pensamento como ação é o eixo. O que eu estou propondo, ou o que eu estou interpretando, porque aparece nos textos de uma maneira muito colateral, é a questão do passo seguinte. E esse passo seguinte, que eu estou chamando aqui de uma transparência, é para que a gente não leia a reflexão e o pensamento da Hannah Arendt como assim, eu vou pensar e aí pronto, tomo uma decisão. Não, eu tenho que ter a transparência da observação e do dizer quais são
os fins, quais são as motivações que me levam a tomar uma decisão A, B ou C. Todos nós, cotidianamente, eu vou remeter quase aqui a um outro café filosófico que eu fiz aqui, né, a respeito de Maquiavel, onde, me desculpe fazer propaganda, mas vejam, onde a questão do quem engana quem, porque qual é a lógica da comunicação, qual é a lógica, né, do ponto de vista de o jogo político demanda e pressupõe um determinado tipo de narrativa, né? O que eu quero chamar a atenção é a transparência é para tornar ainda mais visível o caráter político do pensar e, consequentemente, de tornar público. Porque senão eu fico, olha, mas ele disse a verdade. Nós poderíamos pegar o caso do Eichmann, que é isso que a Hannah Arendt problematiza em vários momentos. Do ponto de vista jurídico, talvez ele não pudesse ser condenado. E todas as negociações seguintes e a execução por parte do Estado de Israel foi imediata para que não houvesse mobilização internacional, por conta de uma afronta jurídica. Porque eu nem entrei nesse debate aqui, porque ele também é muito rico, mas ele demandaria um outro café, né? Que é do ponto de vista se eu posso praticar fins, né? Se eu posso usar meios não adequados para poder cumprir os meus objetivos. E é nisso que está faltando a transparência, né? E é nesse sentido que o pensar não pode ser apenas... Quando eu sou transparente comigo mesmo, é parte da estratégia de que eu estou pensando, né? E eu estou exercendo reflexão. E é muito mais do que acumular informação, é poder... A tarefa da compreensão, a tarefa do pensamento é uma tarefa infinda, porque a cada geração nós retomamos. A cada geração, a cada nova situação limite, nós buscamos respostas diferentes. Nós não estamos dando as respostas para os crimes do século XXI, para a barbárie, por exemplo, a questão do terrorismo, com as mesmas armas e com as mesmas justificativas do totalitarismo do século XX. Só que eu tenho que ter, inclusive, a clareza de que essa situação limite evidencia, certo, o que justifica eu fazer uma guerra contra o terror. É essa transparência que tem que aparecer na minha função como apoio político que eu dou como cidadão em determinadas estratégias. Por que apoiamos certas guerras ou certas pautas e certas batalhas e não apoiamos outras? É essa transparência que, se eu disser a mim mesmo e eu enunciá-la, tornará mais ainda intrigante e complexa o meu posicionamento. Desculpe se eu me alongo, mas aqui... Olá, meu nome é Herculano. Melhorou o tom, né? Para escutar melhor. Deixa eu falar uma coisinha que se contrapõe, ou pelo menos é uma crítica, uma pequena variação do pensamento da Ana, que você citou, porque eu até nem li muito a Ana. Mas o fato é o seguinte, o Marx falou que a consciência dos homens, que é a consciência dos homens que determina o seu ser. Não o seu ser que determina a sua... Ou melhor, a consciência dos homens é determinada pelo seu ser econômico, não é? Você conhece o negócio. Daí veio a ideia de que a filosofia... portanto, o trabalho da filosofia é tratar da sobrevivência humana. Aí veio, parece que atribuído a Nietzsche, que fala que 5% da humanidade pensa. 5% pensa que pensa e simplesmente 90% repete. Portanto, a crítica não é tão simples assim de formar consciência. É um trabalho de poucos e de difícil construção. E falando no Eichmann, aí, eu quero falar o seguinte, os soldadinhos, os homens obedientes na Alemanha, para quem conhece a Alemanha, para quem teve com o alemão, criou uma estrutura social sob, não pelo nazismo, altamente eficiente, capaz de construir uma máquina de guerra que lutou contra o mundo inteiro por 5 anos. Portanto, a obediência era muito eficiente, criou produção, que é a finalidade da sobrevivência. E falando um pouquinho mais para completar, quanto mais o poder se torna emancipado, e está se emancipando, piorará o mundo. Vamos passar por grandes crises, porque os modos do poder estão aumentando. E quanto mais os valores de poder se emancipam, mais o povo sofre. Mais, a tecnologia e o trabalho têm servido antes aos objetivos de poder, guerras, por exemplo, do que propriamente para o povo. Vem depois isso, né? É um comentário que eu fiz aí, acho que está no meio não é uma pergunta aberta, mas nem fechada, mas um comentário. Okay. Obrigado pelo comentário, Herculano. Eu vou só pedir desculpas às pessoas que eu não vou mais olhar para vocês, eu vou responder para a câmera por causa da gravação. Foi o bilhete que chegou aqui. Mas não é uma falta de educação, não.
A frase do Marx é essa mesmo, né, de que não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência na ideologia alemã. É um comentário, não é uma pergunta, mas eu gostaria de insistir no seguinte aspecto, sobretudo na parte final da sua fala. A emancipação ou pulverização dos poderes, né, como você fala assim, só piora a situação. O que eu quero dizer é, eu não tenho bola de cristal para dizer nem quantos pensam e nem quantos não pensam, e não temos, nenhum de nós aqui tem, para saber exatamente o que vai acontecer. Mas o simples fato de você fazer esse exercício, eu fazer outro e outros fazerem outros exercícios, indicam para nós que temos o quê? O desafio de que as situações mudam e mudam muito rapidamente. Nesse sentido, aquilo que se acelerou no século XX, com a tecnologia, né, com essas questões de algoritmos e todas essas temáticas que têm aparecido cada vez mais, mas o que eu quero chamar a atenção é que, diante disso, diante dos grandes impasses, ainda existe a minha capacidade de perguntar. Ainda existe a minha capacidade de fazer diferente. Existe a minha capacidade de falar, e por que não? Né? Então, nesse sentido, não é uma mera aceitação, não é a repetição da tradição. Se nós só repetíssemos a tradição, que é uma coisa interessante de ser dito aqui, que eu acho que eu esqueci de falar ao longo da fala. Se nós apenas aceitássemos a tradição, nós nunca iríamos combater, por exemplo, o machismo. Nós nunca iríamos combater certas práticas, por exemplo, da violência, né, de bater fisicamente, né, nos nossos filhos, nas nossas crianças. Tudo isso tem mudança. Alguns são saudosistas e falam assim, mas tempo bom é que eu apanhei e nada aconteceu. Ora, que bom que nada aconteceu, porém, em outros casos, sim. Né? E primeiro, desconfie, que bom que nada aconteceu, porque provavelmente os terapeutas estão lotados, né? Não estão mais porque são caros, mas, em geral, se fossem mais baratos, mais pessoas estariam lá para tentar resolver outros impasses. Então, é a recusa em aceitar a resposta que comodamente nos instaura no mundo. Nesse sentido, que acho que o pensar, mesmo se os poderes pulverizados ou não vão produzir uma situação melhor ou pior, eu sou arendtiano nesse sentido de que as pessoas poderão encontrar soluções. E espero que as soluções não sejam as malfadadas soluções já vividas. Boa noite, professor. Muito obrigado pela palestra, primeiramente, ao Instituto CPFL. Vou ser direto nas perguntas. O surgimento de personagens como Bolsonaro e Trump na vida política, assim como a atual polarização das ideias em nossa sociedade, podem representar um perigo, um alerta para a volta de regimes totalitários no mundo? E a segunda pergunta é, o que podemos aprender e aplicar com o pensamento de Hannah Arendt neste ano eleitoral? Pensar, meu amigo. Eu acho que... Vou começar pela última, né? Eu acho que... nós podemos, se a gente lesse mais Hannah Arendt, nós poderíamos, inclusive, desconfiar do próprio sistema político, né? Porque quando Hannah Arendt está falando dos sistemas e da maneira como a política se organiza, não é para produzir simplesmente adesão, né? Então, acho que, repetir, vocês devem estar cansados, embora hoje eu ouvi isso aqui 1000 vezes, mas a estratégia do pensamento é a única coisa que pode nos dar condição de fazermos alguma escolha minimamente razoável. Claro que essa escolha, inclusive na escolha do não votar, é uma escolha. Ou na escolha de um sistema que pode parecer mais radical ou mais ameaçador, também é uma escolha. Mas eu tenho que ter clareza, e nesse vou voltar à transparência. Eu tenho que ter transparência para dizer a mim mesmo que eu estou deliberadamente correndo riscos. O que eu não posso, é isso que a Arendt quer chamar a atenção. Não dá para agir como o Eichmann, fazendo de conta, eu não sabia, ou eu não... Tem um monte de coisa que eu não sei, é verdade. Tem um monte de coisa que nenhum de nós aqui sabe, né? Mas tem outras tantas que nós sabemos. E com aquilo que eu tenho, da minha experiência, daquilo que eu tenho como meu conhecimento, e no tempo em que eu estou, eu tenho que fazer a melhor escolha.
Se será correspondida pelos outros ou não, são outros 500. Mas o que eu não posso é abdicar da possibilidade de expressar a minha divergência e a minha discordância. Porque é no expressar a divergência e a concordância que eu não vou permitir a simples adesão a regimes de força. Volta a algo que eu mencionei aqui. Hitler ganhou eleições. É muito simples falar do Hitler no momento do ocaso. Mas o que é mais complexo é percebermos e identificarmos como é que esses apoios foram sendo construídos. E muitas vezes podemos criar lógicas, e aí eu acho que esse é o risco, né? Lógicas de um certo... O fanatismo não favorece o pensar. O fanatismo não favorece o pensar. Da mesma maneira que, às vezes, os nossos comprometimentos prévios, muitas vezes também retiram de nós a autonomia do pensamento. E quando eu digo autonomia do pensamento, não significa, por simplesmente, eu vou pensar algo que ninguém... A autonomia no sentido de que eu estou filtrando certas informações. E eu estou incorporando aquelas informações como sendo minhas, mesmo que não produzidas por mim. Porque isso dá uma diferença. O que Eichmann estava sinalizando é de que simplesmente ele... eu não sabia de nada, eu simplesmente cumpria as regras. Não vale esse argumento. É óbvio que os seres que ocupavam uma hierarquia acima dele tinham uma outra visão, afinal de contas, não teria nenhuma dúvida em relação a condená-los ou não. O que a Arendt sinalizou, e aí eu volto para falar dessa questão tão preocupante que é o mundo que nós vivemos e os cenários externo e interno, é que, sabendo do perigo, ou sabendo dos perigos, quais são as alternativas? Mesmo que o perigo venha a ser, então, sei lá, ganhe candidato A, candidato B, é a minha vigilância, enquanto divergência, que vai fazer com que ele não avance o sinal. Eu tenho que ter clareza que não é, o meu silêncio torna-se cúmplice das ações totalitárias e das ações ameaçadoras. Por isso, mais uma vez, vou insistir que eu tenho que expressar o meu pensamento. E esse expressar o meu pensamento não é qualquer coisa, evidentemente, porque é o que nós estamos vendo aí, as pessoas... Agora faz sentido com a primeira pergunta lá, né? Nas redes, as pessoas julgando o comportamento de A, B ou C o tempo inteiro. Não. Eu tenho que saber se submetido aos critérios que eu estou utilizando para julgar as outras pessoas, eu gostaria de ser analisado, julgado ou descrito daquela maneira? Aonde que está a humanidade? Aonde que está esta condição? Porque é isso. Hannah Arendt não fala em natureza humana. Porque se existisse uma natureza humana, nós poderíamos ou ser bons ou maus. O que existe é uma condição humana. E é nesta condição humana que eu vou me refazendo continuamente. Cada um de nós passa por experiências diferentes e por experiências históricas diferentes. Mas mesmo assim, essas experiências não podem ser tratadas como sendo um determinismo. Porque nós sempre poderemos fazer outras escolhas. Então, não podemos tratar o processo eleitoral como sendo algo já dado. Nós estamos fadados a passar por essa experiência. Nós não estamos fadados a passar por essa experiência. Mas se tivermos que passar por ela, nós temos que estar mais do que nunca alertas, né, para poder usar a estratégia do pensamento, da pressão política, da atuação política. Por quê? O que esses discursos nos assustam? Eles nos assustam porque eles pregam, em alguns casos, né, acho que eu não vou ficar aqui entrando no reme-reme da política mais partidarizada ou em termos de nomes, mas é que nesses casos há um claro discurso de destruição da singularidade e destruição da dignidade do outro que não é igual a mim. Então, eu tenho um discurso de destruição em relação às minorias, um discurso que não legitima as pautas e as vontades de grupos que são tradicionalmente marginalizados. Então, eu não posso... E qual é o argumento, muitas vezes? A tradição. No passado, as coisas funcionavam. A ordem voltará a ser imperativa. Ora, nós não estamos sabendo como controlar os nossos cachorros dentro de casa,
e vocês vêm me dizer que o discurso da ordem é pura e simplesmente o que nós estamos precisando? Né? O discurso da ordem, ele existe, permanentemente ele é recuperado por alguns setores, mas ele não pode ser o discurso que nega a autonomia da minha ação. O discurso da ordem não pode ser a destruição da minha capacidade de pensar. O discurso da ordem não pode ser a destruição do outro que é diferente de mim. Nesse sentido, o que Arendt escreve em outros textos, ela vai falar sobre muitos temas mesmo, sobre a Revolução, sobre a comparação dos Estados Unidos e França, sobre a educação, sobre o passado e o presente, passado e o futuro. O que importa da gente recuperar alguns argumentos e alguns eixos é de que eu posso até ter opiniões muito contrárias a um monte de pessoas. Eu posso até ter opiniões que não são publicáveis porque elas seriam condenáveis publicamente, mas eu não posso que estas minhas opiniões tornem-se política pública. Eu posso até achar que tem uma supremacia. É errado. Mas eu não posso jamais supor que, como política pública, possam legislar nesse nome e produzir esta maneira de legitimar desigualdades. A humanidade, os homens e as mulheres, em vários instantes, lutaram e lutaram muito para chegar onde estamos. Eu sei que é um momento de descrença, eu sei que é um momento de desencanto, mas o momento em que estamos, ele é muito melhor que muitos outros momentos em que a tradição edulcorada nos produz. Porque nós gostamos de pensar um passado onde não tinha tal coisa, não tinha outra coisa, mas a gente raramente ou nunca se coloca na situação daquele que nunca pôde se expressar. É difícil conviver numa sociedade em que todos se expressam? Mas é preferível viver numa sociedade onde todos se expressam do que numa sociedade onde um só pode se expressar. Boa noite. Aproveitando que você está falando do passado, tem uma pergunta aqui. Na década de 70, no auge do regime militar, nós desenvolvemos no Brasil uma indústria de material bélico na região de São José dos Campos. Não sei se você se lembra da Engesa, que nós fabricávamos aqueles carros de combate, Urutu, Osório, Cascavel, que nós exportávamos para a guerra do Irã e do Iraque. Né? E como Reichmann também nós não matamos ninguém. Gostaria que você fizesse um paralelo sobre essa situação. Interessantíssima a sua pergunta. Já tem a sugestão, né, de que nós também, como brasileiros, somos partícipes dos processos bélicos no mundo. Né? Agora, por outro lado, e isso não é uma defesa, mas só também para dizer que o exercício do pensamento tem que ser praticado na sua plenitude, muitas vezes, e Hannah Arendt, por exemplo, que é uma autora super complexa e controversa por conta, inclusive, das suas vinculações com o Estado de Israel e a defesa da criação do Estado de Israel, embora a crítica do próprio Estado de Israel, né, de algumas atitudes do Estado de Israel e não da criação dele mesmo. Então, só para entender que também, às vezes, né, essa criação de uma indústria bélica aqui, ela atendeu a outros objetivos. Então, o fato de eu produzir o tanque não significa que eu tenha feito a guerra. Mas, nesse sentido, assim, se nós tivermos um argumento da teoria pacifista, que todos seriam pacifistas, né, talvez fizesse mais sentido de criar uma culpabilidade para a sociedade brasileira. Mas vamos voltar. Não há culpabilidade nem inocência coletiva. Há culpabilidade e inocência a partir das decisões de cada indivíduo. Mais uma pergunta aqui da internet. Na verdade, são mais duas perguntas, que elas são muito parecidas, na verdade. Uma é do Lucas, que é a seguinte: a verdade não seria relativa ao momento, já que os próprios valores se alteram rapidamente
E, portanto, será que daqui a algumas décadas as pessoas não irão dizer, assim como dizemos das sociedades do passado, que estavam errados? E a Sueli faz a pergunta de se como deixar de julgar se estamos mudando a cada momento e nossos valores também. A cada momento temos um estado de ser diferente do anterior. Eu vou insistir na questão de que a reflexão que a Ares está propondo é quais são os meus critérios para julgar. Porque o meu critério de julgar vai estabelecer o meu comprometimento para a ação. Então, nós somos sujeitos morais, nós somos sujeitos, né, que carregam costumes, tradições e valores e permanentemente julgamos. Certo? Então, o que aparece, ou o que não é o que Ares está sugerindo, e o que eu, pelo menos, tentei abordar aqui, não é que, vamos deixar de julgar. Não, eu julgo. Nem todo julgamento é para condenação. Eu julgo porque eu também escolho fazer coisas melhores. Eu estou julgando a minha ação e a minha atuação como professor. Eu estou julgando, né, a minha experiência que eu tive ontem, como namorado. Né? Eu estou julgando e pensando a minha atuação como filho, como cidadão e como pessoa que tem, obviamente, por que eu julgo? Eu julgo porque eu observo a experiência e, a partir dessa experiência, eu tomo uma nova atitude. Fazendo a relação com a outra questão, a verdade é relativa? Sim, a verdade é relativa. Por isso que, para Hannah Arendt, não é esse o ponto central. O ponto central é não abdicar da tarefa do pensamento. Por quê? Com isso, não significa que ela seja minta bastante. Não, mas ela está querendo colocar apenas que, voltando, como nós não conseguimos ultrapassar ou identificar todas as ferramentas que nos permitam pensar de um modo transparente ou explicitar de uma forma transparente as nossas intenções e as nossas escolhas, é nesse sentido, né, que a ideia da verdade ou a busca da verdade por si só não resolve o problema da tradição filosófica. Colocando de uma maneira, tentando elaborar e pensar junto com vocês aqui. Hannah Arendt está muito preocupada com o problema do mal, o que gera esse mal. Só que ela não trabalha com a noção de que existe um mal absoluto que atinge uns e outros nãos. Ela trabalha com uma noção de que o mal é um problema filosófico, é uma categoria que ultrapassa as nossas crenças e as nossas expectativas políticas, religiosas e assim por diante, e de que todos nós podemos ser partícipes dele. E que, mesmo isso, porque nós gostamos muito de pensar que somos propensos a fazer o bem. Né? Então, se estamos falando de mal, vamos fazer a indagação contrária. Todos nós tenho certeza que todos nós, assim, tal dia eu tive uma atitude, tive um comportamento que eu produzi um bem na vida de alguém ou na minha mesma. Mas são raros os instantes que nós olhamos e claramente podemos dizer que, embora fazendo o que era adequado, fizemos um mal. Então é esta pergunta do que eu me tornei para mim mesmo, voltando em Agostinho. Por que é o problema de... Qual que é o problema do Agostinho de dizer o que eu me tornei para mim mesmo? Porque quando ele se converte, é a teoria da graça, e quando ele identifica que ele tem uma relação de criador e criatura, de que ele é um homem com as suas experiências pecaminosas, até então ele não considerava que ele tinha pecado, ele vivia muito intensamente, ele começa a viver uma crise, porque, como aquele homem da antiguidade, ele percebe as suas escolhas e a consciência que ele adquire é uma consciência de déficit em relação ao Criador. Se nós temos uma vinculação de Criador e criatura, portanto, e a tradição cristã é de relação Criador e criatura, quando Agostinho se coloca na questão, eu escolhi pecar. E não está na minha... Quer dizer, eu escolhi e não escolhi, porque, afinal de contas, eu vou pecar invariavelmente. Então, o que eu me tornei para mim mesmo é como é que eu saio desse embaraço. E, ao sair desse embaraço, só tem uma solução. Não é se mortificar ou simplesmente rezar mais vezes, mas é entender quais são os riscos que ele, no caso, Agostinho, como religioso, tinha para poder cumprir o que ele considerava ser o desígnio e a vontade divina.
Então, e aí Arendt se diferencia disso, né? Mas Agostinho tinha assim, eu tenho um caminho a ser produzido, né? Eu tenho um caminho a ser seguido, só que eu me distancio dele invariavelmente. Só que nessa distância entre este caminho e o que eu faço, é que eu vou ter a possibilidade de pensar. Então, o que ele se cobra e aquilo que Hannah Arendt recupera é o que eu me tornei para mim mesmo. O que eu fiz. Então, porque a minha consciência está cobrando uma decisão minha. A minha consciência está impondo. Então, é compreensível que aquilo que eu abracei religiosamente no passado, hoje possa não fazer mais parte das minhas escolhas. Mas aquilo é parte da minha experiência. E como parte da minha experiência, também ela é constitutiva de mim mesmo. Então, nesse sentido, o passado é muito bom. Né? Porque o passado, e aí falo como historiador, o passado é muito bom porque não existe possibilidade de ser alguma coisa sem ter experiência. Aqueles que passam pela vida sem ter experiência, sem ter experimentado coisas, né? É quase um desperdício da própria vida. Fala aqui. Boa noite, professor, tudo bem? A minha pergunta é bem breve, bem direta. Considerando Dessas que eu tenho medo. que numa situação ideal, que todo mundo leia Hannah Arendt, compactue com a primazia do pensamento e passe a ser vigilante nesse sentido. Fatalmente, a gente vai se deparar com outras pessoas que não farão a mesma coisa. Então, a minha pergunta é, no sentido da consciência, no sentido ético, da Hannah Arendt, que é o intérprete dela aqui hoje, há algum momento, alguma situação que justifique a suspensão dessa primazia do pensamento em nome da defesa de uma violência que um outro infringe a mim ou um outro grupo? Algo assim? Repete que eu não acompanhei a parte final. A pergunta, bom, enfim. Não foi tão direto e não tão... Isso é uma prolixidade. A pergunta é se há alguma ofensa que o outro me faça, alguma violência que ele direcione a mim, seja uma pessoa, seja um grupo ou alguma coisa desse tipo, que justifique que eu, ainda que confira primazia ao pensamento, que esteja vigilante, interrompa essa minha primazia e tenha que agir de modo violento, ou em qualquer situação, ou não há um limite ético, eu quero dizer, para que eu me mantenha rigidamente nessa postura reflexiva e não violenta, digamos assim. Pois bem, ela escreveu um livro sobre isso, né? Então, da violência trata efetivamente dessas questões bem complexas, porque, na verdade, a violência é parte da experiência humana. Né? Então, não significa que nós não possamos, em algumas circunstâncias, adotar ou fazer essa suspensão do juízo e do pensar e partir para a violência. Né? Então, nesse aspecto, né, a suspensão dos juízos ela tem que ser analisada com cuidado, porque, afinal de contas, eu também não posso criar, em torno do argumento do pensamento, uma fantasia de que nenhum de nós ou de que as pessoas não estejam submetidas a situações concretas. O que Hannah Arendt sempre coloca é as nossas escolhas elas são, e o nosso pensamento é derivado de experiência concreta. Então, em algumas circunstâncias, a violência continuará a ser utilizada. O problema é que quando a violência é a única ou é a estratégia prioritária, é a estratégia escolhida para levar à destruição do outro. Né? Então, é esse o cuidado que nós devemos ter para poder fazer uma distinção em situações específicas. Claro, então, vamos pegar situações bem diretas, né? Relação de legítima defesa. Né? Essa é uma situação que, mesmo como legítima defesa, também é violenta. Né? Mas é inevitável que, por conta das relações, dos vínculos e dos modos como seres humanos se estruturam e se organizam, né? Devemos saber que a violência é algo nosso. Está na nossa condição também. Nós não nos tornamos, né, seres angelicais porque pensamos. Nós nos tornamos, como seres pensantes, apenas pessoas que devem problematizar as nossas opções. Ora pela violência, ora por essa suposta banalidade do bem.